Olá, segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e vamos à revisão do nosso segundo bimestre. Então, o que que a gente aprendeu aí juntos no nosso segundo bimestre? Primeiramente, aprendemos sobre os pronomes relativos, que apesar aí do nome esquisito, então pronomes relativos é bem simples de entender. Então, são pronomes que ajudam a gente a juntar orações. Então, são pronomes que ajudam a gente a evitar as repetições. Então, quais foram os pronomes relativos que a gente aprendeu? A gente aprendeu o who, a gente aprendeu o which e a gente aprendeu o that. Começo com esses três porque eles têm o mesmo significado, que é o que, né? Se os três significam que, qual é a diferença, então, de usar um e outro? Então, o who, ele é o que para pessoas, o which, ele é o que para tudo que não for pessoa, e o that, ele faz a função ao mesmo tempo do who e do which. Então, eles existem, os três, para evitar repetições em uma redação, em um discurso, né, já que a gente fala que tantas vezes quando a gente tá escrevendo, quando a gente está falando. Então, esse aqui são três pronomes diferentes que ajudam a evitar as repetições, tudo bem? Depois a gente tem o where, que é onde, o whose, que é o cujo ou cuja, a gente não usa tanto cujo ou cuja mais em português, mas em inglês existe e usa, tá? E o when, quando, tudo bem? Então vamos lá. Para a gente saber qual pronome relativo a gente usa na frase, é só a gente olhar a palavra que vem logo antes de onde a gente deve inserir o pronome relativo. Então olha lá. She is the teacher who helped me. Então olha lá, teacher, professor, é uma pessoa. Então a gente pode utilizar aqui o pronome who, que. Então ela é a professora que me ajudou. This is the present which I bought for her. Então, este é o presente que eu comprei para ela. Então, o presente é uma coisa, utilizamos aqui o which como que. This is the sandwich that I made for my breakfast. Então, este é o sanduíche que eu fiz para o meu café da manhã. Então, aqui, that. Então, havia dito que o that ele faz a função tanto do who quanto do which, tá? Muito bem. I live in a city where the beaches are beautiful. Então, o where, onde, a gente usa quando. O que a gente está se referindo é um lugar, tudo bem? Então, cidade é um lugar, utilizamos where. Então, eu moro em uma cidade onde as praias são lindas. She is the woman whose kid speaks. Aqui tem um errinho. Então, whose kid speaks French. Então, ela é a mulher cujo filho, tá? Fala francês. Então, de quem o filho fala francês, tá? Muito bem. I remember the day when we met for the first time, tá? Então, olha lá, when é quando, e aí a gente usa o when quando aquilo que a gente está se referindo for um período de tempo, nesse caso aqui, um dia, né? Então, lembro do dia quando nós nos encontramos pela primeira vez. Tudo bem? Não é muito difícil, é só a gente ver o que que vem logo antes, né, do, do pronome relativo e escolher o pronome relativo correto, então, para a gente juntar as orações. Perdão. Eu tô gravando isso aqui com uma gripe, cara. Mas vambora, vai dar tudo certo. Vamos lá. Depois, os comparativos e superlativos, né? Então, comparativos e superlativos. Então, ou a gente usa para comparar duas coisas, ou a gente usa para dizer que alguma coisa é a maior, é a mais daquele grupo. Tudo bem? Então vamos lá. A gente tem que lembrar que, primeiro, muito importante, than significa do que e que o the significa o, a, os e as. Tá? Porque são palavras que a gente usa aí com os comparativos e superlativos. E a regrinha é bem simples, né? Então, olha lá. Hard, difícil, para a gente dizer mais difícil, harder. E o mais difícil, the hardest, né? Muito bem, então a gente adiciona o ER se for uma frase do tipo mais do que, e o EST se for uma frase do tipo ou mais a mais, tá? Ah, claro. E se o adjetivo também for um adjetivo de poucas letras, aqui a gente considera um adjetivo de poucas letras, aí até 5 letras, geralmente. Existem algumas exceções? Sim, mas não vou cobrar no desafio também para não sacanear vocês, tá? Muito bem. Se o adjetivo pequeno terminar em consoante, vogal consoante, que é o caso de big, grande, né?
Então a gente dobra a última letra e depois acrescenta o ER ou o EST. E aí, entre aspas, mais grande, maior, né? Então, bigger than, maior que. E the biggest, ou maior. E aí, com muitas aspas, ou mais grande. Então, uma frase do tipo mais do que e uma frase do tipo ou mais. Easy. Então, o adjetivo fácil. Então, quando termina em consoante mais Y, a gente tem que tomar cuidado, que a gente troca esse Y por IR ou IEST, tudo bem? Então, mais fácil do que easier than e o mais fácil, the easiest. Se já termina em E, não preciso colocar outro E, tudo bem? Então, closer than, mais perto do que, the closest ou mais perto. Ok? Se o adjetivo for grande, ou a gente usa um more ou a gente usa most. Aí depende. Se for uma frase mais do que, more. Se for uma frase ou mais, the most. Então, more important than, mais importante do que, more expensive than, mais caro do que, the most important, ou mais importante, the most expensive, ou mais caro. Tudo bem? E a gente tem também os irregulares, tudo bem? Importante. Existem mais do que só esses dois regulares? Sim, mas esses são os mais utilizados e que eu vou cobrar aqui no desafio, tudo bem? Então, a forma, entre aspas, mais bom, né, melhor. Então, melhor do que, better than. E o mais bom, entre aspas, the best, o melhor. O bad, que significa ruim. Worse than, pior do que, the worst, ou pior. Tudo bem? Então, essas aqui não tem jeito, irregular. A única forma que a gente tem de aprender é memorizando, ok? E aí, um esqueminha que vocês gostaram, que eu fiz na lousa, eu trouxe aqui de volta. Então, se a frase for uma frase do tipo mais do que, o adjetivo for pequeno, adicionamos o ER than. Se o adjetivo for grande, more than. Se for uma frase do tipo ou mais e o adjetivo for pequeno, adicionamos EST, claro. Não esquecendo de seguir as regrinhas. Dobrar a letra se for necessário, trocar o Y se for necessário, tudo bem? E o adjetivo grande a gente usa então o the most. Muito bem, vamos lá para os exemplos. The black car is cheaper than the red car. Então, o carro preto é mais barato do que o carro vermelho. Então, a frase do tipo mais do que, uso o ER. The black car is the cheapest. Então, o carro preto é o mais barato, tá? Então, o mais, uma frase do tipo o mais, uso o EST. Lembrando que cheap é um adjetivo pequeno. The big house is more expensive than the small house. Então, olha lá. Então, expensive é um adjetivo grande. E por ser uma frase do tipo mais do que, eu tenho que usar um more. Então, a casa grande é mais cara do que a casa pequena. The big house is the most expensive. Então, a casa grande é a mais cara. E aí, por ser uma frase do tipo ou mais a mais, eu uso most, ok? Muito bem. Com os irregulares. White chocolate is better than milk chocolate. Então, como não existe mais bom nem em português, também em inglês não existe, tudo bem? Então, olha lá. Então, por ser uma frase mais do que, a gente usa better. Então, melhor do que. E aí, white chocolate is the best. Tá? Então, por ser uma frase tipo ou mais, utilizamos o best. Então, chocolate branco é melhor do que chocolate ao leite, chocolate branco é o melhor, na minha opinião, tá, gente? Não precisa concordar, tá? Vamos lá. This movie is worse than that movie. Então, este filme é pior do que aquele filme. Então, a forma comparativa de bad, tá? Então, worse, pior do que. E se for o pior, a gente troca o worse por worst. Então, this movie is the worst. Esse filme é o pior. Tudo bem? Mais exemplos, tá? Nas páginas 42 e 43 da apostila. É importante que vocês consultem, importante mesmo, não estou falando da boca para fora, que a gente fez mais exercícios sobre isso lá. Tudo bem? Beleza. Acho que é o último assunto. Sim, o último assunto é tranquilinho. Então, cognatos e falsos cognatos, perdão. Hum, Vamos lá. Então, cognatos. Palavras que têm grafia igual ou parecida entre quaisquer dois idiomas. Como assim quaisquer dois idiomas, professor? Então podem existir cognatos entre o português e o espanhol, entre o português e o italiano, entre o espanhol e o italiano, por que não? Entre o espanhol e o inglês e por aí vai, tá? Aqui, claro que a gente está dando ênfase entre o português e o inglês porque é um assunto que nos importa, tá? Mas pode ser entre quaisquer dois idiomas, tá? Então, se eu perguntar para vocês no desafio, né, o que é um cognato, eu tenho que
entender, ter na cabeça este conceito, que é entre quaisquer dois idiomas, tudo bem? Então, palavras que têm grafia, ou seja, a forma de escrever, a ortografia, né? As letras que a gente usa para escrever a palavra, igual ou parecida, entre quaisquer dois idiomas é mesmo significado. Porque se tiver significados diferentes, aí já não é cognato, é um falso cognato. Tudo bem? Então, se a palavra for igual ou parecida em mesmo significado, cognato. Então, exemplos: banana. Então, banana se escreve do mesmo jeito que em português e em inglês e serve para descrever a mesma fruta. International. Ah, professor, mas não tá igual, né? Internacional se escreve com C, tudo bem, mas a grafia é parecida. Quando você olha para essa palavra, você pensa na palavra internacional. Elephant, então uma palavra parecida que serve para descrever o mesmo animal. Decision, que lembra a palavra decisão, tá? E por aí vai. Tem vários exemplos aí mais de cognatos, tudo bem? Já os falsos cognatos são palavras parecidas, mas com significados diferentes. Então, olha lá. Então, fabric. Fabric lembra a palavra fábrica, mas não é fábrica. É tecido. Então, falso cognato. Parece, mas não é. Tá? Então, uma forma de guardar isso aqui é cognatos parece e é, cognatos perdão. Cognatos parece e é, falsos cognatos parece, mas não é. Tá? Tudo bem? Parents, que parece a palavra parentes, mas na verdade é pais. Lunch, que parece a palavra lanche, mas na verdade é almoço. E legend, que lembra a palavra legenda, mas na verdade significa lenda. E muitos outros significados, vou deixar um etc. aqui. Ou melhor, muitos outros falsos cognatos existem. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a clarear algumas dúvidas, tudo bem? Se vocês precisarem de ajuda, pode me mandar mensagem, pode me procurar pela escola, que eu estarei à disposição, ok? Então espero que vocês façam bons estudos e um bom desafio. Nos vemos por aí. Bye bye!